Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUFS, Seção Sindical, do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos e aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFS em Movimento, que tem na presidência o jovem e dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstra a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor Francisco Sullivan Bastos Mota, aposentado do curso de Medicina da UFC. Possui graduação em Medicina pela UFC em 1976, diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento em diferentes entidades educacionais, mestrado em Medicina pelo UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, em 1981, e doutorado em Biotecnologia pela UES, 2021. Na década de 80, foi fundador do primeiro Banco de Leite do Norte e Nordeste, bem como da Unidade de Neonatologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Em 1983, foi coordenador do Programa de Iniciação Científica do Hospital Universitário Walter Cantídio e fundou o Ambulatório Integral de Pediatria daquele hospital. Também foi fundador do Núcleo de Terapia e Estimulação Precoce, um centro de referência para o tratamento de paralisia cerebral, autismo e síndromes diversas e que hoje atende 950 crianças portadoras de deficiências. Desde 2006, é presidente do Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade, PRED. De 2010 a 2013, ficou à frente da gestão do Complexo Hospitalar Universitário MEAC e EMOSSE. Participou como convidado do David Rockefeller Center for Latin American Studies no terceiro curso de Liderança e Desenvolvimento Infantil, realizado em Harvard em janeiro de 2014. Atualmente está à frente de diversos projetos, como, primeiro, o programa Cresça com Seu Filho, implantado pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo, o programa Formação de Gestores de Educação Infantil. Terceiro, programa Mais Infância, hoje adotado pelo governo do estado do Ceará. Como pesquisador, teve sua pesquisa patenteada, intitulada Identificação de Biomarcadores do Proteína Salivar para o diagnóstico, prognóstico e tratamento do transtorno do espectro autista. Boa noite, professor Sullivan. Obrigado pela participação nessa entrevista. Gostaria de iniciar essa entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Você seguiu algum exemplo familiar? Foi influenciado por algum professor ou professora? Boa noite, professor Bosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. É uma alegria estar mais uma vez aqui presente. Eu nasci em Uruburetama. Meu pai era juiz, e onde passava, geralmente a sua esposa tinha um filho. Lá em casa nós somos 6, eu sou o quinto nascido na cidade de Uruburetama. De lá fomos para Lavras da Mangabeira, onde eu iniciei meus estudos num grupo escolar municipal, extremamente organizado. A educação naquela época ainda era prioridade das gestões públicas e fiz um início de primário muito bom, concluí já o primário na cidade de Juazeiro do Norte, também num grupo escolar do município. De lá vindo para cá com 11 para 12 anos, entrando no Liceu do Ceará, uma escola maravilhosa da época que hoje nós temos saudade. Já o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, naquela época a gente chamava científico, do ensino secundário, fiz no Colégio Castelo Branco, da Diocese, que hoje já não existe mais. E me formei na Universidade Federal do Ceará. Teve algum professora que você achou marcante para o desenvolvimento da tua carreira? Eu tive diversos professores. Dentro da escola, eu tive um professor de uma disciplina que os alunos não valorizavam muito, não gostavam, moral e cívica.
era um padre, me lembro já do nome dele, que naquela época foi para Aratuba e ainda hoje está lá, nas comunidades de base, comunidade eclesiástica de base. Como é o nome dele? Padre Moacir. O homem não só de mente e conhecimento socialista, mas de prática. Prática de vida socialista. Impressionante o exemplo de vida que aquele homem nos passa. A obra que ele já tem desenvolvido, ele é mais idoso do que eu e desenvolve ainda nas comunidades eclesiásticas de base, nos assentamentos, serve de inspiração para todos nós. Bom, então, como avalias a tua contribuição da tua equipe ao desenvolvimento acadêmico nos campos da pesquisa, ensino e extensão, bem como o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC para a saúde das crianças especiais? Professor Bosco, a gente no país que vive, um país em desenvolvimento, com muitas dificuldades de recursos, de conhecimento, de educação, a gente tem que atender nas demandas. Quando eu retornei de 7 anos fora, depois de formado aqui pela UFC, eu passei a conhecer a mortalidade, a terceira pior mortalidade do Brasil, que era do Ceará. Mortalidade infantil e mortalidade materna. E nós passamos, então, a buscar quais seriam as causas, os gargalos que levavam a essa mortalidade tão elevada. Conseguimos identificar 5 gargalos. Identificados os gargalos, nós passamos a investir na figura. A figura central da saúde era o médico, para não dizer a figura única naquela época, era o médico. E nós passamos a investir na nossa atividade, nesses 5 gargalos, mas que não houve resultado. As mães balançavam a cabeça como se consentisse, mas na prática não assumia uma mudança. E aí, aquilo na minha cabeça, eu fiquei, digo, tem que se criar uma outra personagem na saúde, um outro profissional na saúde. Uma equipe, né? E a gente começou a fazer o desenho, o rascunho, o perfil daquela personagem. E, lógico, que começamos também a criar um curso. Detalhado o curso, os módulos, tudo, chegou o momento da gente lançar. E precisava essa personagem ter um nome. Me lembro tão bem quando um colega disse, Sullivan, que nome vai ser esse profissional? E eu pensei assim, disse, vamos chamar de agente de saúde. Naquele momento, dentro da UFC, nós criamos agente de saúde para o Brasil, para o mundo. Muito bem. Hoje tem mais de 420 mil agentes de saúde no Brasil. Uhum. Sem nenhuma memória que foi criada dentro do... Hoje eles são vinculados ao SUS, não é isso? Hoje são vinculados ao SUS. O SUS é municipalizado, hoje é vinculado a cada município, mas tem sempre uma ajuda federal para a parte dos honorários. Uhum. E desenvolve um trabalho magnífico. Foi a partir daí... no governo Tasso Gereissati, com o encantamento do Carlyle Lavaux, que era médico, né? Era médico, secretário de saúde, assumiu. Nós já tínhamos 5 anos de agente de saúde nessa altura, quando ele assumiu. 5 anos dentro da UFC. Projeto piloto longo, consistente. Passamos para ele e ele instalou em todos os municípios do estado de Ceará. E a mortalidade despencou. A mortalidade da criança e a mortalidade da mãe. Fantástico. Hoje estão instalando na Inglaterra. Bom, e considerando a expressiva quantidade de crianças autistas diagnosticadas na sociedade odierna, a que você atribui este fenômeno genético e quais cuidados devem ter as pessoas para ajudar no desenvolvimento e na normalização da vida dos e das autistas? Essa aí tem sido outra demanda que tem preocupado o mundo todo, não só os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Bosco, a Organização Mundial de Saúde hoje já considera o autismo o maior problema do século. Estamos terminando o primeiro quarto desse século e já está sendo considerado pelo século inteiro o maior problema. Isso tem raiz genética, né? Tem genética, tem. São mais de 20 hipóteses, mas a genética é confirmada. Hoje nós temos
há 15 anos atrás, nós tínhamos o nascimento de uma criança autista entre 150 partos. E hoje nós temos, 15 anos depois, que é muito pouco tempo para uma história de uma sociedade, individualmente é muito tempo, mas comunitariamente não. Nós temos hoje o nascimento de um autista para 30 partos. É assombroso isso. Muito é um espectro, nós temos criança autista já bem leve. Já se sabe a que se deve isso? Nós temos mais de 20 hipóteses e algumas já vão se confirmando, como alguns medicamentos, alimentos, idade paterna tem uma influência, a genética está confirmada, climas, tem telas, né? Também uma coisa que não resta dúvida. Então são muitas as hipóteses, mas não temos certeza de muitas não. O estudo está pelo mundo todo, a UFC presente nesses estudos através do IPRED, fazendo parte de uma rede internacional. Lá, através de uma pesquisa, até foi patenteada pelo IPRED, US e UFC, a descoberta de 8 proteínas que somente o autista tem na sua saliva. E a partir daí os estudos continuam, podendo chegar a um kit de diagnóstico precoce e preciso. Professor, e diante desse quadro, quais cuidados devem ter as pessoas para ajudar no desenvolvimento e na normalização da vida e das autistas, porque são de diferentes níveis, parece, o autismo, não é isso? É um espectro, então tem níveis diferentes. Professor Bosco, o que seria muito bom era o diagnóstico mais precoce possível para instalação do que se chama tratamento. Na realidade são estimulação dessa criança. Hoje os artigos mais novos dizem que o estímulo sendo instituído o mais cedo possível, se for no primeiro ano, que é muito difícil o diagnóstico no primeiro ano, mas se tem suspeita, inicie-se o tratamento. O tratamento é só de estimulação do desenvolvimento, que só vai fazer bem, tenha ou não autismo. Então, esse estímulo, ele impede, se iniciado muito precocemente, que a criança alcance o estágio mais grave, que é o terceiro estágio. Uhum. E porque eu tenho visto e ouvido de algumas pessoas essa questão de que realmente está sendo um problema se expandindo, né? Demais. E a gente vê a juventude, até pessoas já além da adolescência, se considerando autista por causa de uma série de coisas, que às vezes depressão, essa resistência à sociabilidade, né? O que mais chama a atenção no autismo é exatamente esse isolamento social. Ele tem manifestações de emoções muito restritas e foca só num tipo de atividade, e quando tem dentro do espectro ele está mais intenso, tem os movimentos estereotipados, né? Aquele movimento de repetição, e aí fica realmente mais complicado. Mas uma criança que está no nível 1 é muito fácil socializar. Quando a gente hoje, o IPRED hoje tem 2.000 crianças autistas sendo atendidas na metodologia tradicional, 600, e 1.400 numa metodologia a ser colocada para o mundo pelo IPRED. Uma metodologia nova. Além dessas 2.000 crianças autistas, o IPRED tem mais 600 crianças com outras deficiências e mais 1.400 crianças em altíssima vulnerabilidade social. Ainda não com o mesmo nível de desnutrição, mas o mesmo nível de vulnerabilidade social de quando o IPRED foi fundado há quase 40 anos. Então isso é triste. A gente vê como é lento o ganho social. Tem que haver um investimento contínuo, um investimento público contínuo sobre a sociedade, para que se possa acabar com o extrato social da miséria, né? Com certeza. Eu, como leigo, né, nessa área, mas que muito interessado nas novas descobertas da neurociência, eu tenho lido em alguns livros, né, sobre neurociência, com neurocientistas,
que se na infância não se alimenta e se é tratado traumaticamente, há provavelmente situações em que as áreas neuronais são danificadas e isso é uma irreversibilidade, não é isso? É verdade. A gente tem, por exemplo, a fome, a desnutrição, ela leva a uma perda da formação de sinapses neuronais, do número de neurônio. Tem um trabalho muito interessante, que já não é novo, que mostra que essa criança é um terço de um adulto que tem uma boa nutrição, mas não é só a nutrição, ele tem que receber estímulos também, porque a criança é até bem nutrida. Se não tiver estímulo, esse estímulo vem quando? Principalmente dentro da família. E que deve ser escola integral também, né? Com assistência psicológica. Né? Isso é fantástico. Né? Como o Darcy Ribeiro fez no Rio e que extinguiram, né? Praticamente. É incrível, professor Bosco, você está citando um gênio, Darcy Ribeiro, nesse estudo. Quando não se falava em neurociência, ele tinha essa compreensão todinha do valor do estímulo, do acolhimento, da formação desse capital humano. Hoje muda-se as terminologias, temos o conhecimento da neurociência, mas, na realidade, aquele professor já trazia tudo isso dentro. Basta pegar seus livros e ler. O Darcy era um luminar da nossa né? ciência. Né? Ainda hoje eu busco os livros dele para ler. Agora, pegando esse gancho, quanto às políticas de saúde pública, como que você vê o empenho atual dos poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário, no sentido de gerar qualidade de vida para as crianças especiais, principalmente aquelas autistas? O judiciário se limita aos julgamentos, né? Ele se afasta um pouco. Eu acredito, e nós no IPRED estamos de porta aberta ao Poder Judiciário para abrir, para conversar, para levar o diálogo, e não só para a gente receber as determinações, como às vezes chega determinação que nós temos que atender mais 2, mais 3 crianças autistas, quando não tem nenhuma provisão para o atendimento, o custeio daquela criança. E isso leva ao IPRED a ter que retirar o número de crianças que nós somos obrigados a atender a mais. Fica na mesma. Quem isso é pena, o IPRED hoje? O IPRED é uma coxa de retalho. Nós temos hoje o SUS, que nos paga pela criança que nós atendemos. Nós temos a Secretaria de Educação também do município, que a outra metade vem de lá, paga a outra criança. Aí vem a destinação de imposto de renda, que a DUFS podia fazer um trabalho que destinasse. Nós colocamos até no boletim. Eu acredito muito, muito nos movimentos sindicais. Tem muita força. Nós fizemos uma nota dentro do boletim, mas infelizmente não surtiu o efeito. Eu vou ativar o pessoal da comunicação da DUFS para isso. A destinação do imposto de renda é fantástica. Nós temos as emendas parlamentares, hoje muito criticada, mas caindo nas mãos de uma entidade que aplique, é um resultado maravilhoso. Professor, só para esclarecer essa questão do imposto de renda para o grande público, né, que a pessoa que paga o imposto de renda pode destinar uma parte, ele não vai alterar ou em vez dele entregar ao governo federal, ele destina para uma entidade que ele faz. Percentual para a entidade que ele escolhe. Né? Parece ser muito pouco, mas quando você tem a escala maior, se torna, no total, ajuda demais. Vale a pena você que tem desconto, tem que pagar imposto de renda, fazer uma destinação. É pequeno, vai de 3%, raramente até 6% do que vai se pagar. Isso não aumenta absolutamente nada. Para individualmente, mas do ponto de vista coletivo ajuda muito, não é isso? Muito. Então, e na questão, você falou do judiciário, do executivo e do legislativo, como é que... O legislativo hoje tem nos buscado. Nós temos um ponto de discordância que eu já até transmiti à primeira-dama do Poder Legislativo, porque dentro da Assembleia eles têm um local de nível muito bom de atenção à criança autista na metodologia tradicional, que é uma metodologia muito cara. Então eles devem ter lá, eu acho que não chega a 150 crianças. Ou seja, é um grupo que é
privilegiados, são filhos de funcionários autistas, aberto algumas vagas para o entorno. Mas eu acho que isso não é do legislativo, professor Bosco, isso é do executivo. O legislativo deve, até como está fazendo agora, criando fundos, legislando para a criação de fundos a serem aplicados dentro de determinadas deficiências. O autismo que foi contemplado agora. Eu acho que isso sim é o poder legislativo. Nós temos uma relação muito boa. Os deputados, conhecendo o serviço, podem fazer a destinação da parte que lhe permite fazer, a parte parlamentar de recursos. E o poder executivo municipal, hoje nós temos uma relação muito boa. Tem se preocupado, tem conhecimento do autismo em toda a sua profundidade. Eles têm conhecimento municipal, porque a primeira-dama já trabalhava, dirigia essa unidade do legislativo, então ela tem a compreensão real dessa necessidade e tem mais. Ela tem condições de trabalhar com isso e vai trabalhar com muita qualidade. Professor, nós estamos tocando um tema polêmico, porque hoje a gente sabe que existe aquele negócio das emendas excessivas parlamentares que estão retirando do executivo o dinheiro que poderia ser aplicado em políticas públicas, né? Há um estrangulamento das políticas públicas pelo orçamento, né? A gente tem... o Brasil é uma discussão longa, isso nós estamos tentando discutir a nível sindical, com relação ao dinheiro que é arrecadado pelo orçamento federal e o que é destinado primeiro, a maior parte hoje é para juros, pagamento de juros, né, e amortização da dívida, né? E o que sobra é dividido, sendo que o legislativo está cada vez querendo abocanhar mais o dinheiro do executivo e asfixiando o orçamento do executivo, né? A gente teria, então, um problema sério a ser discutido, debatido, né? Principalmente com relação às eleições de 2026. Se a gente vai manter o Congresso que está aí, com essa ânsia toda por repegar recursos, ou se a gente vai colocar no Congresso pessoas que realmente têm um espírito público e vão fazer o trabalho de fiscalizar, né, a execução do orçamento, que é o trabalho deles, não de estar aplicando esses recursos. Mas aí, mudando um pouco de assunto, já que isso também está no bojo da discussão, da polêmica política, como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos, da formação de visão de mundo, política, social e cultural das docentes nas universidades públicas? Professor, isso é muito claro na minha cabeça, eu desde muito novo. Eu nunca fui militante, não é um dom, não é uma tendência minha. Ser militante é uma coisa e é necessário que haja militantes. E sou muito grato aos militantes para poderem manterem vivo e respeitados os sindicatos, né? O nosso sindicato, a DUFS, tem uma representatividade imensa para cada um de nós e em termos coletivos. Tem sido respeitado pelas reitorias, pela universidade, por quê? Porque na sua grande maioria o professor tem essa compreensão. Se nós não tivéssemos um sindicato, nós não seríamos representados coletivamente pelos nossos, não os interesses pessoais de estar olhando para o umbigo, mas interesse de classe, interesse da própria universidade pública, gratuita e de qualidade. Essa universidade que é feita pela UFC realmente é um modelo que traz um desempenho, é fruto de um grande desempenho da DUFS. Então, não sou militante, mas reconheço a importância. Então, eu coloquei todo o meu tempo, minha forma de trabalho, meu conhecimento, numa outra atividade. Muito bem. Quer dizer, certamente, com relação a isso, você orientaria os novos e as novas docentes a se vincularem pelo menos ao sindicato? Sem dúvida nenhuma. Eu não sei o que é de um docente que não seja vinculado ao nosso sindicato. Não sei. Muito bem, professor. Nós estamos chegando ao nosso final aqui pelo tempo, né? E aí eu queria mais uma vez agradecer
a sua presença, que é muito importante, com essas colocações que ao grande público e a mim mesmo, que vivo sempre aprendendo, né, com essas entrevistas. O que é que você diria as suas palavras finais ao grande público do Almanac e desse nosso programa aqui da... Como Rádio Universitária, professor Bosco, eu quero me dirigir mais aos professores, docentes jovens, aos servidores jovens, é que realmente desempenhe a sua função sendo o melhor, que é como nós somos no IPRED. Nós somos melhores. Às vezes o mais novo, mais desavisado, chega e diz, melhor do que quem? Do que ninguém, melhor do que nós próprios. Nós temos que ser o melhor de nós naquilo que nós fazemos. Sendo o melhor, nós fazemos o desempenho da nossa função, da nossa profissão, da forma mais correta possível. Muito bem, eu agradeço mais uma vez ao professor Sullivan Mota e dou a boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária FM.